vídeo sobre o estudo do livro do Apocalipse. E agora nós vamos ler capítulo 1, Apocalipse, verso 1, verso 7, capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. No vídeo de hoje nós vamos aprender o que significa essa vinda do Senhor com as nuvens. E todo olho verá, os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão. Nós vamos começar esse vídeo aprendendo que nas Escrituras nós somos ensinados que existem 6 tipos de vinda do Senhor. A primeira vinda é a vinda teofânica. O Senhor se manifestava a Abraão, a Isaac, a Adão e Eva no Éden, em uma forma teofânica. Ele se manifestou quando Abraão tinha 99 anos, em Gênesis capítulo 17, verso 1, o Senhor se manifestou em formas teofânicas, era a vinda do Senhor Deus em forma de teofania no Antigo Testamento. E o segundo tipo de vinda do Senhor é a vinda em Belém. Quando ele nasceu, ele se tornou homem e nasceu da Virgem Maria para nos salvar e nos libertar do pecado, dessa forma se identificando com os pecadores. E o terceiro tipo de vinda é a ascensão do Senhor. Ele ressuscita dentre os mortos, aparece com muitas provas infalíveis que ele havia ressuscitado, e após ele testemunhar que ele havia ressuscitado, ele ascendeu aos céus, ele subiu ao Pai. Então a terceira tipo de vinda é a ascensão de Cristo ao Pai, a vinda de Cristo ao Pai. O profeta Daniel nos dá um detalhe muito interessante no capítulo 7 do seu livro, no verso 13. No momento em que o Filho, o Senhor Jesus, ascendeu aos céus, depois da nuvem para dentro, lá para a eternidade, ele nos dá a informação bem clara. Ele diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Essa chegada é a vinda do Filho até o Pai. E o quarto tipo de vinda é a vinda em julgamento. Essa vinda em julgamento, o quarto tipo de vinda é a vinda do Espírito Santo. Quando ele desceu lá no livro de Atos, no capítulo 2, a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos. E o nosso Senhor nos dá um detalhe muito interessante no capítulo 14 de João, o Evangelho de João, capítulo 14, do verso 16 ao 18. Ele diz assim, não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Através do Espírito Santo, ele viria. Essa é a quarto tipo de vinda do Senhor, a vinda do Espírito Santo. E a quinta o tipo de vinda do Senhor é a vinda em julgamento. Ele havia dito ao seu povo, em Mateus 24, nas parábolas de Mateus, capítulo 22, ele havia nos dado muitas informações detalhadas que ele viria em julgamento contra aquele povo, caso eles não se arrependessem, e caso eles permanecessem naquela incredulidade. E nós temos aqui, nas Escrituras, no Antigo Testamento, o Senhor falando através dos Salmos, dos profetas, essa vinda dele com as nuvens. A vinda nas nuvens, frequentemente é mencionado isso no Antigo Testamento. E isso são emblemas proféticos no Antigo Testamento. Serve como indicadores da visitação divina em juízo sobre as nações. No Salmo 18, verso 7 até o 15, Salmo 104, verso 3, e Isaías, capítulo 19, verso 1, o Senhor vinha falando dessa vinda com as nuvens para juízo. O próprio Senhor Jesus Cristo bateu muito nesse ponto no seu ministério terreno, ao dizer que ele viria em julgamento contra Israel. Um exemplo é a parábola que ele conta em Mateus 21, do verso 40 ao 41, do 43 e 45. Ele diz assim, quando pois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos no seu devido tempo. Portanto eu vos digo, que o reino de Deus será tirado e será entregue a um povo que lhe produza respectivo fruto. Ele está falando com o povo de Israel, os judeus, e ele diz, todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó, se referindo ao próprio Jesus Cristo, em relação ao povo de Israel, juízos, né? Os principais sacerdotes e os fariseus
ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Aqui Jesus está prometendo claramente que ele viria em juízo, num juízo vindouro. Nosso Senhor aqui faz com que eles entendam esta frase de destruição sobre eles mesmos, literalmente. E isso aconteceu 40 anos depois pelo exército romano. Então vamos considerar esta passagem aqui de Mateus 22, do verso 6 ao 7. Que diz assim, ó, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então essa passagem claramente nos fala realmente que o Senhor estava falando de algo que iria acontecer terrível contra o povo de Israel, os judeus. Agora aqui no texto que nós acabamos de ler em Apocalipse, essa vinda do Senhor com as nuvens claramente significa que é uma vinda em juízo contra Jerusalém, contra Israel. E o que significa é todo olho verá. Essa palavra aqui é uma metáfora, todo olho verá. Está falando aqui que eles iriam perceber, eles iriam entender. O Senhor Jesus recitou a profecia de Isaías, que eles ficariam cegos e não veriam, e não entenderiam. Então ele usou essas linguagens de metáfora, deixando bem claro que ver com o olho é um tipo de figura que não significa literalmente, mas sim o significado é que entender, compreender. Um exemplo disso é 2 Coríntios 4,4, quando o Senhor diz assim, o apóstolo Paulo diz, e o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam. Então, esse ver aqui é entender. Quando o Senhor veio em juízo contra o povo judeu, eles entenderam que o Senhor estava vindo em juízo contra eles. A gente vai ler agora, o Isaías vai ler Mateus capítulo 24, verso 30. É uma passagem bem conhecida, Mateus 24, verso 30. Então, 34 parece, tem que estar marcado. E a verdade vos digo que não passará, aconteça. E, na verdade, vos digo que não. Repete novamente. Esta geração se que toda essa coisa aconteça. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Percebam bem que Mateus 24 é o mini Apocalipse. Aí o Senhor Jesus está usando pronomes. Esses pronomes aí, eles se referem ao presente. Esta. Ele não está falando aquela no futuro. As pessoas quando vão ler, eles não atentam, eles ignoram para esses pronomes que estão indicando o tempo. Cristo está falando uma profecia, não muito distante, mas uma profecia que vai acontecer naqueles dias. Que vai acontecer esta geração e não naquela geração. A profecia de Isaías, de Apocalipse, Mateus 24, se cumpriram aquela geração, 2000 anos atrás. Então Cristo não está falando daquela geração, mas esta geração. Então é muito importante e fundamental compreender o significado de esta e aquela. Se ele estivesse falando de uma profecia que iria acontecer muitos anos depois, milênios, ele iria dizer, e estas, na verdade vos digo que essas coisas acontecerão naquela geração, mas diz esta geração. Então, o Zac vai ler também agora o versículo 34, Mateus 24, acho que é o 30, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com um poder e grande glória. É o verso 30, né? Sim. Mateus 24, 30, comparado com Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eles são correlatos, são os mesmos significados. O que estamos lendo aqui em Isaías 1,7 já havia sido ensinado pelo Senhor lá em Mateus 24, 30, o Isaac acabou de ler. Então, as tribos da terra se lamentarão. O que significa isso?
10 minutos. Ele não está se referindo à humanidade, às nações do globo terra. Eu tenho aqui uns comentários de alguns teólogos reformados que eu achei bem interessante. Eu vou ler aqui alguns deles. Alguns teólogos batistas. E todas as tribos da terra se lamentarão. Veja o que diz aqui Adam Clarke, em 1837. Ele diz assim, ó: por terra, no texto, evidentemente quer dizer aqui, como em vários outros lugares, a terra da Judéia e suas tribos, seja seus habitantes, nesse então, ou o povo judeu, onde quer que se encontre. John Gill, teólogo batista de 1809, diz assim, ó, que as tribos da terra, isto é, a terra da Judéia, porque outras terras e países normalmente não se dividem em tribos como esse país. Tampouco foram afetadas com calamidade ou desolações, ou a vingança do Filho do Homem. Há um outro teólogo aqui, que é Stephen Gray, de 1997, ele diz assim, ó, no Antigo Testamento e também no Novo, as nações gentias são chamadas simbolicamente de mar, em contraste com a terra, isto é, a terra é Israel. Assim que as frases com os habitantes da terra e reis da terra podem ser referências ao povo de Israel e seus respectivos governantes. E outro teólogo aqui, que não dá para pronunciar muito bem o nome dele, é alemão, diz assim, ó, as tribos da terra necessariamente limitam a perspectiva de São João à destruição de Jerusalém. Milton Terry, de 1898, diz, a tradução, todas as tribos da terra, parece ter enganado a muitos leitores comuns, porém a comentarista também. Então nenhum leitor helenista dos tempos do Nosso Senhor teria compreendido todas as tribos da terra como que equivalente às nações do globo. Esta frase remete a Zacarias capítulo 12, onde todas as famílias da terra, ou seja, da Judéia, são representadas como lamentando. Então, todas as tribos da terra se lamentarão significa o povo judeu. Então, o Apocalipse é uma mensagem de juízo para Jerusalém, para o povo de Deus, que rejeitou o Messias, que recusou sua mensagem, que odiaram a sua pregação, odiaram a sua pessoa. Quando Pilatos perguntou, qual desses dois vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? Eles disseram, soltem Barrabás. E o Cristo, crucifica-o. A multidão em uma só voz dizia, crucifica o Cristo. E eles diziam, com essas palavras, confirmando a sua sentença, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E realmente, o juízo de Deus veio sobre aquela nação que rejeitou o Messias. Se o Senhor Deus julgou aquela nação que rejeitou o seu filho, você acha que o Senhor não vai julgar esta nossa geração, e não esta geração que continua a repetir os mesmos pecados de Israel? Sim, aqueles que rejeitam a Jesus e a mensagem do Evangelho, o Senhor tem determinado um dia que com juízo ele vai julgar os homens segundo as suas obras. Então arrependa-se, creia no Senhor Jesus e viva todos os dias para Ele. Amém.